Glórias a Deus, amém? Foi aí o louvor aí para nossa edificação, aí, em nome de Jesus. Agora vamos na palavra, tá tudo pronto? Tá tudo pronto aí pra gente poder começar na palavra? Pois é, hoje você tá vendo aí um monte de gente aí negligenciando, um monte de gente aí criticando, rejeitando, Deus falando. Muitos acreditam que não acredito na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por um homem, quem garante que é Deus? Peraí, a gente sabe que foi escrita pelo homem, mas olha o que a Bíblia fala para mim e para você em 2 Pedro 1, 2 Pedro 1, olha lá, ela foi escrita por um homem, mas escrita por homens cheios do Espírito Santo, olha lá, versículo 20 primeiro, vamos lá, 2 Pedro 1, 20, acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Olha aí. Então tem um monte de gente que critica, rejeita, porque não quer executar a palavra, não quer executar a obra, não quer obedecer a Jesus. A Bíblia fala para nós, irmão, também em Tito 1, versículo 16, Tito 1, 16, que o povo professam conhecer a Deus, mas negam pelas obras, estão negando pelas atitudes, estão negando pela iniquidade, estão negando pelo pecado que estão cometendo, e são reprovados diante de Deus. A Bíblia está dizendo aqui para mim e para você, que ela foi produzida por homens santos, homens puros, homens cheios do Espírito, que conheceram a vontade, o desejo de Deus, os desígnios de Deus para a humanidade. E o desejo de Deus que está lá em 1 Timóteo 2,4 é que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem, que todos os homens possam contemplar a sua face. Esse era o desejo de Deus. Então esses homens, conhecendo esse desejo, viram, peraí, se a Bíblia fala para nós, lá em Mateus 5, que fala para mim e para você, que seja perfeito, assim como o Pai Celeste é perfeito, então eles sabem, então nós temos que ser o quê? Nos afastar do erro, nos afastar do pecado, nos afastar da iniquidade. Mas por embora o povo pregue e ensine a um caminho verdadeiro para o povo estão rejeitando, o povo estão criticando. Não é bem assim, as coisas globalizaram, as coisas mudaram. Quantos profetas vieram e pregaram no nome do Senhor e foram criticados e rejeitados, mas rejeitados pelo próprio povo que se dizia de Deus. João Batista veio, pregou, ensinou, ninguém aceitou. Veio Jesus Cristo pregando, ensinando, passou aqui conosco, morreu na cruz. E quando ele morreu na cruz, teve um homem que falou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Poxa vida, mas Jesus não esteve aqui pregando, ensinando e ministrando um monte de vezes? Não veio e pregou: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho de Deus que veio para salvar o mundo, libertar o povo do pecado dele. E eles não acreditaram, mas precisou matar, crucificar para poder falar. E hoje, o que você vai dizer? Jesus está dizendo aqui um monte de vezes: se purifica, sai do teu erro, sai do teu pecado, se esforça. E o povo não acredita. Nunca deixe de congregar, e o povo deixa de congregar. Está na Bíblia, Mateus 10, 25, sabia? Não deixe de congregar, e o povo deixa de congregar. Busque a verdade, e o povo está mais firmado na mentira. Busque a mim, não busque as heresias, não busque as quinquilharias, não busque as coisas erradas, e o povo está enfinado nas coisas erradas. Não sacrifiquem, eu quero obediência, não sacrifício, e o povo está sacrificando. Poxa vida, Noé falando: olha, eu vou construir a arca porque Deus vai destruir com água, com dilúvio. Não, Noé, aqui construir arca o quê? Não precisa não, aqui nem chover não chove. Quando veio o dilúvio, Noé estava certo, Noé estava com a razão, veio realmente a água, vai matar a todos. E matou a todos. Mas por que não acreditou antes? Por que não acreditou, não fez a vontade antes? Você está entendendo, igreja? E hoje o povo está congregando, o povo está dizendo que tem Deus. Hoje é moda ser evangélico, hoje é moda ser crente. Tudo no erro, tudo na falha. Várias mesmo placas existentes aí, falsas,
como também existe vários crentes falsos, porque não obedece a Deus de verdade. Jesus falou para mim e para você, e está na Bíblia, de Mateus, capítulo 7, no versículo 21, 22 e 23, que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a minha vontade, ou a vontade do meu Pai que está no céu. E cadê o povo querer aceitar? Ainda pensa que vai se salvar, pensa que vai estar na glória. Outros batem no peito e dizem, não, eu vou ir para a glória, eu vou estar com o Pai, vou estar com Deus. De que maneira, meu Deus do céu? De que maneira nós vamos chegar até estar ao lado de Deus? Um homem puro, um homem santo, que morreu sem pecado, sem transgredir os mandamentos do teu Pai, do nosso Pai, Deus. Como é que nós vamos estar ao lado dele para ver a sua face, se ele falou lá em Hebreus 12, 14, que sem santificação ninguém vai ver a Deus? Quantas pessoas hoje aí que diz que não vê mal nenhum na porfia, não vê mal nenhum. Sabe o que é porfia? É competições. Não vejo mal nenhum, um pouquinho só da vaidade. Vaidade, irmão, é tudo aquilo que você faz para chamar a atenção de terceiros, menos a de Deus. Que a vaidade, Jesus deixou escrito em Gálatas 5, que não entrará no reino do céu. Gálatas 5:19. E o povo estão lá, usufruindo, fazendo dessas coisas e dizendo que Deus só quer o teu coração. Irmão, Jesus quer o teu corpo inteiro, coração, fígado, rins, pulmão, é o teu corpo inteiro para Ele, não é só um coração. E muitas vezes o coração está podre, você sabia disso? Você sabia que o coração está podre? Porque a Bíblia fala para mim e para você em Marcos 7, no versículo 20 e 21 em diante, onde ele fala que o que sai de dentro do coração do homem é que contamina. Quando você vê falar em santidade, critica, rejeita. A Bíblia fala para mim e para você, lá em Hebreus 12, 25, que não rejeite aquele que fala. Não rejeitei a palavra, porque no passado não foi poupado ninguém que rejeitara o que os advertia aqui da terra. Todos os profetas os advertiam, até o Jesus nos advertiu aqui da terra, e muitos deles se perderam por não aceitarem. E quanto mais agora, se nós não aceitarmos aquele que está nos advertindo lá dos céus. Quem está nos advertindo lá do céu? Está lá, Hebreus 12, 25. Depois marca aí e vai ler. Quem está nos advertindo lá do céu? O Espírito de Deus, o próprio Deus, Jesus. Como é que você pensa que vai escapar? A Bíblia é bem clara quando diz para mim e para você, igreja: quem mente é filho do diabo. Aquele que comete pecado é filho do diabo. 1 João 3, versículo 8, 9 e 10. Então todo aquele que está no pecado, está na iniquidade, está transgredindo os mandamentos, esses são do diabo. O diabo vai voltar para o reino do céu? Quando? De que maneira? Não vai voltar mais. Não tem como, já foi julgado e condenado. Então se você fala que Deus é conivente, Deus já aceita como quer porque conhece o seu coração, você está dizendo, irmão, que Deus tem parte com o pecado. Mas a Bíblia diz para mim e para você que não tem. Você se desvia dos caminhos de Deus, você sai dos caminhos de Deus. Eu saí da igreja, mas eu saí de lá, mas Deus está comigo. Eu não larguei Deus, eu continuo com Deus, eu continuo orando, eu continuo buscando. Mas tem que avisar para você. Você tem que estar em comunhão. Você tem que estar em comunhão, buscando a Deus a cada dia nos ensinamentos da palavra de Deus, na verdade de Deus. Não é longe de Deus, como estão fazendo. Você sabe que a maior igreja na face da terra é a igreja dos desviados, varão? Você sabe disso? É a maior igreja dos desviados. Se colocar um local para todos eles congregarem, temo que não caiba. Não tem lugar para colocar tanta gente. Por quê? Porque não obedeceram a palavra, não aceitaram a palavra, não quiseram a palavra. E muitos estão desviados da palavra, congregando, porque não estão no lugar correto, no lugar certo, aonde Deus está te dando a oportunidade para você aprender. Abre lá a tua Bíblia, vai lá, vamos começar lá. 2 Pedro capítulo 2. Jesus, Ele não vai olhar pela tua aparência não, igreja, não é não. É por aquilo que você fez, aquilo que você conquistou, aquilo que você andou, o teu comportamento. A Bíblia fala para nós em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta para Ele.
por tudo que nós fizemos por meio do corpo, ou bem ou mal. O que você está fazendo com o teu corpo hoje? Você hoje se afastou dos caminhos de Deus. Então o diabo faz no teu coração e fala assim: não, vai lá para a balada um pouquinho só, não tem problema nenhum não. Você se afastou do caminho de Deus hoje. Aí você está lá fora, o diabo chega no teu ouvido e fala assim: vai lá, bebe um pouquinho, fuma um pouquinho, não tem problema nenhum não. E você vai e acredita no diabo e faz essas coisas. Tudo isso você vai apresentar diante de Deus naquele grande dia. Igualmente, como qualquer um. Você fez coisas boas? Não, eu não deixo de congregar, eu saí dos meus pecados, eu saí dos meus erros, eu nunca desviei dos caminhos de Deus. Então você vai receber sua recompensa. Porque aquele dia, no tribunal de Cristo, todos nós vamos comparecer. Agora, se estamos na falha, estamos no erro, e diz que Deus consente, que Deus é conivente, que Deus conhece o teu coração, tem um monte de gente aí que fala, principalmente no perdão. Quantos evangélicos e crentes aí que não conseguem perdoar e diz que não perdoa porque Deus sabe a tua história, Deus sabe a tua razão, você tem razão, o que fizeram com você não se faz com ninguém e por isso você não perdoa, e Deus conhece, Deus sabe. E daí entra muito na hipocrisia, chega na igreja muitas vezes no reteté, falando que Deus está revelando, é isso que eu te falo, é isso que eu te digo. E eu falo para você, varão e varoa que passa por isso, que a Bíblia fala para mim e para vocês, 2 Coríntios 11, que até Satanás se transforma em anjo de luz. Até Satanás se transforma em anjo de luz e pode revelar, porque se não pudesse revelar não existia aí cartomante, búzios, essas coisas todas aí, adivinhos, amém? Então abra seus olhos, está no pecado? Você não vai ver a face de Deus. Está no erro? Não vai ver a face de Deus. Está na iniquidade? Não vai ver a face de Deus. Acharam aí 2 Pedro capítulo 2? 2 Pedro capítulo 2, no versículo 4, diz assim, ó: pois, se Deus não poupou os anjos que pecaram, está escrito aí, os anjos, irmão, estavam lá em cima, estavam ao lado de Deus, vendo Deus. Se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o quê? Para o juízo. E se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas e pondo-as para exemplo dos que vivessem impiamente. O que é viver impiamente? Viver no erro, na falha, no pecado, na transgressão, não obedecendo, se escondendo atrás da carteirinha de membro, através da carteirinha de pastor, de bispo, de apóstolo, se escondendo atrás da carteirinha de evangelista, escondendo atrás da carteirinha de obreiro, escondendo atrás da placa, se escondendo atrás do paletó, da saia comprida. Olha aqui, no 7. E se livrou o justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. No 8. Pois esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar aos injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Está escrito aí? Se Deus não poupou, irmão, aquele povo, se Deus não poupou anjos que pecaram, quanto mais a nós, quanto mais qualquer um que venha transgredir os seus mandamentos. Ai, mas Deus me conhece, Deus sabe que eu sou bonzinho. Muitas pessoas chegam muitas vezes dentro da igreja com os olhares de santo, só falta aparecer uma auréola em volta da cabeça dele, de tão santo que eles são. Mas santo para quem? Na aparência de quem? Deus não vai olhar a aparência. Você pode chorar, você pode até franzir a sobrancelha, a testa, fazer cara de triste, as lágrimas rolarem, mas Deus não vai olhar isso não. Deus vai olhar como é que você está, o seu comportamento, o seu caráter, aquilo que você fez ou deixou de fazer em respeito de santidade, de purificação. Está na Bíblia. Se Deus não poupou os anjos que estavam ali com ele dia a dia, vendo todo dia, imagina a gente, irmão, aqui na terra.
Está na tua Bíblia? Fala amém. Imagina nós, como é que nós vamos escapar? Nós vamos escapar como? Se você largar o pecado, se eu largar a transgressão, se nós largarmos a iniquidade, nós vamos escapar. Aí nós vamos sim ver a face de Deus, porque é promessa dele. Todos aqueles que são de Deus, 1 João 3:9. Todos aqueles que são de Deus não vivem na prática de pecado. 1 João 3, versículo 8, 9 e 10. Não vive na prática de pecado. Olha o que a Bíblia fala para nós. Vai lá rapidamente, Hebreus 2. Hebreus 2, versículo 3. Diz assim: como escaparemos nós? Eita Deus, hein? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O que é negligenciar, irmão? É esquecer? É deixar de lado, né? Olha aqui, ó. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelo que a ouviram. Jesus veio anunciando, depois veio os discípulos, os apóstolos, pregando, ensinando, ministrando, e hoje está aqui a palavra, onde você viu agora há pouco lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 20 e 21, aonde essas palavras foram escritas por homens cheios do Espírito Santo de Deus. Ai, mas eu não vejo assim, não é bem assim, globalizou, mudou. Passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não passará. Está na tua Bíblia? Fala amém. Olha o que a Bíblia está te dizendo, varão, para mim e para você. Hoje o povo recusa quando fala de santidade. Hoje o povo recusa quando fala do amor. Hoje o povo recusa quando fala que tem que sair do pecado. Hoje o povo recusa quando fala de pureza. Como é que nós vamos chegar ao reino do céu desse jeito? Ah, eu também sou crente, eu também sou evangélico, eu também sirvo a Jesus, eu também faço isso, eu também faço aquilo. Quer ver? Vamos para uma passagem, vamos lá, bem rapidamente, em Mateus 3, vamos lá, Mateus capítulo 3, bem rápido. Olha só como Deus vai falando. Mateus capítulo 3, acharam? Vamos lá, versículo 7. Melhor, vamos antes, vamos pegar aqui no versículo 5, vamos lá no 5, vamos lá. Então iam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região circunvizinha do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados com ele no rio Jordão. Quem estava falando aqui? Se você pegar antes aí, você vai ver, João Batista, amém? No 7, mas vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos dignos de arrependimento. Está escrito aí? Frutos dignos de arrependimento. E não penseis que basta dizer, temos por pai a Abraão. Eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz um bom fruto será cortada e lançada onde? No fogo. E agora? O que você me diz a respeito disso? Ah, eu sou crente, eu sou evangélico. Ele está dizendo, não basta dizer que temos por pai Abraão, porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Quem que é a árvore aqui? Quem é a árvore? Não somos nós? Não é você? Não é a raça humana? E o machado já está posto à raiz da árvore. Qual é o machado? Olha a palavra, igreja. Olha os ensinamentos, igreja. E toda árvore que não der um bom fruto será cortada e lançada no fogo. Você quer entrar no reino do céu? Deus não poupou o anjo, igreja, que errou, que pecou. Como é que vai poupar a gente, se nós não produzirmos frutos dignos de arrependimento? O que é fruto digno de arrependimento?
Eu bebi, me arrependi e não bebo mais. Eu fumava, eu me arrependi e não fumo mais. Eu me prostituía, eu me arrependi e não me prostituo mais. Eu fazia coisas erradas, roubava, e hoje eu não roubo mais, me arrependi. Isso são frutos dignos de arrependimento. Agora, se hoje eu digo que estou com Deus, eu caminho com Deus, e não tenho esses frutos, continuo fazendo coisa errada. Eu andava na vaidade, me arrependi e não ando mais na vaidade. Mas se eu estou lá, ainda ando na vaidade, eu ainda bebo, eu ainda fumo, eu ainda me drogo, eu ainda me prostituo, eu ainda adultero, eu ainda fornico. Como é que pode, igreja? O machado está ali, não vai dar fruto? Não, não vai dar fruto. Vai ser lançada no inferno, no fogo. Abre teus olhos. Abre teus olhos. Deus não poupou cidades inteiras. Deus não poupou o mundo na época de Noé. O mundo inteiro Deus não poupou na época de Noé. Preservou ele, que era justo, que era reto, com mais 7 da sua família. E o restante? O mundo inteiro pereceu. Não, eu conhecemos esse Deus. Fica imaginando a chocarrice, os insultos que Noé sofreu naquela época. De louco, de doido, de bitolado. Loucos, doido e bitolado. E loucos hoje são aqueles que não aceitam a palavra. Estão bitolados nas coisas do mundo. Estão bitolados nos prazeres carnais. A Bíblia fala para mim e para você em Mateus 11:12. Desde a época de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado por esforço. Faz violência para entrar no reino do céu. O que é isso, igreja? Fazer violência, esforçar para entrar no reino do céu, é brigar contra Satanás na oração, no jejum, desvencilhando do pecado, é fugir da aparência do mal, é se esforçar mesmo para entrar lá dentro, não é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Para que então serviu tanto chicote? Para que serviu tanta chibatada? Para que serviu tantas coisas em Jesus na época da crucificação dele? Porque ele pregou sobre santidade, sobre pureza. E hoje a gente está fazendo o quê? Hoje o que a gente está fazendo? Vai lá para Hebreus de novo. Ai, Bispo Edinaldo, não pode ser assim, não é bem assim. Quantas pessoas aí, irmão, se distanciaram de Deus, fugiram da presença de Deus, largaram Jesus Cristo por não querer, ou não aceitar, ou não acreditar na palavra de Deus. Não acreditar. Porque olha só o que a Bíblia fala para nós. Hebreus 3. Hebreus 3. Acharam? Olha lá. Hebreus 3 no versículo 12. Para a honra e glória do Senhor. Vede, irmãos. Versículo 12. Vede, irmãos, que não haja, que nunca haja, aliás. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, que vos afaste dos Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias durante o tempo que vos chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Está na tua Bíblia? Fala amém, igreja. Olha no versículo 15. Enquanto se diz, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Não endureçais o vosso coração. Não endureçais quando ouvir a voz dele, que você está ouvindo hoje, está entrando no teu lar. Não endureça o teu coração, dizer não é assim, não pode ser assim, as coisas mudaram. Senão você vai entrar na mesma hipocrisia daquele povo no passado, que provocaram Jesus, que rejeitaram os mandamentos de Jesus. Você já teve programação a respeito disso. Amém? Então quer dizer, a Bíblia está dizendo, não haja nenhum de vós um perverso. Algumas Bíblias falam um maligno coração de incredulidade. Incredulidade. Olha o tempo que Jesus está te dando. Olha o tempo que Jesus está te mostrando. Olha o tempo que Jesus está falando para mim e para você. Andai nos meus caminhos. Ainda é tempo. Você que se desviou, você que parou, você que saiu, talvez você não tenha acesso a essas palavras. Não teve.
mas você está ouvindo hoje, eu sei que está aí tendo um queimor no seu coraçãozinho. Procura a igreja mais próxima de você. Procura lá, entra no nosso site. Entra no site da igreja Ministério Essa Obra do Senhor. E você vai ver vários endereços. Ainda hoje, nessas programações, você vai ver os endereços de cada igreja mais perto de você. Vai lá, faz uma visita. Procura o pastor, procura o bispo, procura suas esposas. Elas vão te orientar, elas vão fazer você entender quão bom e quão agradável é servir a esse Deus de verdade. Lutas, batalhas, perseguições nós vamos sofrer em qualquer lugar. Mas na presença de Deus sabemos que Jesus está no controle de todas as coisas. Mas não recusa essas palavras. Não recusa o que Jesus está falando. Não haja um coração perverso. Não haja em você. Não haja em nós. Não haja. Jesus, Ele é poderoso para transformar e para mudar. Basta você querer o que já foi dito. Se você buscar, Ele se fará achar. Mas se você o deixar, Ele também te deixará. Amém? Estão compreendendo até aqui? Abre o teu coração para Jesus. Estamos chegando mais uma vez ao fim de mais uma programação. Eu gostaria que você compreendesse que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Então não venha com esse negócio do Deus entende, Deus conhece, Deus sabe do meu coração e por isso você não está obedecendo. Não. Deus está dando tempo ao tempo para que você possa se colocar na posição com Ele. A Bíblia fala para nós em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 8 e 9, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como fosse um dia. Por que Ele faz isso? Porque Ele não quer que nenhuma alma se perca, nenhuma alma morra. Ele não quer que ninguém morra. Ele quer que todos se salvem. Por isso que Ele está dando tempo ao tempo, dia após dia. E é bom que isso venha acontecer. Porque se você ainda não adquiriu, não reuniu forças ainda para retornar aos caminhos de Deus, olha aí, Deus tendo a oportunidade de mais um dia, de mais uma noite. Agora eu não sei quanto tempo mais, não sei, que Deus está tendo tanta misericórdia para com as nossas vidas. Não sei mais quanto tempo. Vai amanhecer o dia, procura a igreja, retorne para os caminhos de Deus. Está mais forte, o pecado está aí, fuja da aparência do mal, se esforce a largar o pecado, a largar o erro. O que Jesus está falando comigo, com você? Tem uma parábola muito tremenda que a Bíblia nos ensina lá também, é que não dá mais tempo para nós. Lá em Jeremias 18, marca aí, você lê. Jeremias 18, no versículo 1 até o 6, onde ele fala para nós a respeito do oleiro, aonde foi feita uma parábola com Jeremias, para Jeremias descer até o oleiro, e chegando lá no oleiro, ele viu ele fazendo um vaso, e o vaso se quebrou, e aquele oleiro, com o poder que ele tinha sobre a massa, foi lá e fez um outro vaso daquela massa. Conclusão: Deus não tem o mesmo poder de transformar você, de mudar você? Basta você querer, você aceitar, basta você abrir o coração, para que você quebrante esse coração, você seja moído, quebrado, essa massa ser feito uma massa de novo, e Deus moldar segundo a sua vontade, segundo o seu desejo, segundo o seu querer. Amém? Então abra o seu coração para Jesus. Vamos lá para a gente encerrar a palavra? Lucas, para a honra e glória do Senhor. Vamos lá no livro de Lucas, para a gente ir encerrando para a honra e para a glória do Senhor. Lucas capítulo 13. Você está na programação Resgatando os que se afastaram de Cristo. Amém? Você quer participar da programação? Manda o seu e-mail para mim. Entra lá no site da igreja, www.redesalvação.com.br. Você vai ver lá as nossas programações, várias programações do Ministério Essa Obra do Senhor. Clica lá em Resgatando os que se afastaram de Cristo e manda seu e-mail, sua sugestão para cá. Manda a paz do Senhor para os seus irmãos que congregam com você, e nós vamos estar divulgando aqui no ar, em nome de Jesus. Amém? Lucas 13, acharam? Lucas 13, versículo 23. Presta atenção, hein? Olha só. Versículo 23. Perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? Olha só, hein?
Você tem essa pergunta também? Perguntou-lhe o homem: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhe respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Está escrito aí? Olha só: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. O homem perguntou: são quantos? Sabemos, são poucos os que se salvam. Jesus falou: se esforce por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por quê? Porque não querem largar o pecado, querem andar no largo, querem andar no espaçoso, querem andar de qualquer maneira, quer servir a Deus do jeito dele. Olha, eu fico aqui só se eu puder fazer isso. Irmã, a igreja é de Deus, a igreja é de Jesus, irmão. Nós não temos essa autonomia. A Bíblia diz: é assim que você vai ser, assim vai ser sempre. Foi por conta disso que muitos se perderam, porque cederam à pressão do mundo. Se você deixar Jesus, se você deixar Deus, Deus vai continuar sendo Deus. Mas se Deus deixar a gente, o que vai ser da gente? Então perguntaram para ele: são poucos os que se salvam? Jesus só falou: olha, esforçai por entrar pela porta estreita. Qual é a porta estreita? É aquele que você vem cheio de bagagem do mundo, seja de bagagens errada. Chega nessa porta, você tem que deixar bagagem do lado de fora. Deixa o adultério, deixa a vaidade, deixa a mesquinharia, deixa o roubo, deixa tudo lá fora. Deixa a bebida, deixa as drogas, deixa a prostituição, tudo lá fora. Deixa a idolatria, deixa as coisas erradas, tudo lá fora. Você vai entrar sequinho, zerinho, bem bonitinho. Você vai entrar nessa porta estreita, porque com essa bagagem de pecado, você não vai entrar. Muitos procurarão, ou alguma Bíblia fala assim, tentarão entrar e não conseguirão. Por quê? Ai, mas eu gosto tanto dessas coisas aqui, eu gosto tanto da vaidade, eu gosto tanto da bebida, eu gosto tanto de fumar, eu gosto tanto de fazer isso, fazer aquilo. Ai, não posso mais ir na praia, ai, eu não posso mais fazer aquilo. Oh, igreja, Deus não poupou, preste atenção, Deus não poupou os anjos que pecaram. Como é que Ele vai poupar a nós? Entre na porta estreita. Toma posse da palavra. Eu já volto em nome de Jesus.